Bem, depois foi mais um livro do Jorge Amado, o Suor. O Suor também, como foi o Cacau, é um tipo de manifesto. Ele está muito numa fase de socialismo da escrita dele, né, de denúncia. Só que no caso aqui do Suor, ele vai contar a história de diversos personagens, que na verdade não são os personagens principais, que vivem todos num cortiço ali o Pelourinho, né? Ali num cortiço que é perto ali do Pelourinho, né? Na mesma ladeira do Pelourinho. Então são todos personagens muito pobres que vivem nesse cortiço, na imundície. Tem de prostitutas, tem de ladrões, tem de trabalhadores, de vendedores, religiosos. Tem o cara que leva o manifesto, ele lê o manifesto. Tem músicos. E é um conjunto cheio de personagens. Só que todos esses personagens, na verdade, eles são um só. O grande personagem é o cortiço, porque ele nunca para especificamente em um personagem só. Nem todos os personagens têm nome. Sabe, todos os personagens eles têm uma direção só. Os capítulos todos, em vez de serem marcados, sabe, pelo personagem, eles são marcados por características. Então, tem um capítulo ou uma série, né, que chama Suor, depois 1, 2, 3, 4, né, bem rápido. Cada página tem meio que mini capítulos dentro. Daí o próximo já é Crise, tem um que chama Amor, e cada um deles tem mini capítulos dentro de cada um, e vai voando entre cada um desses personagens de cada área do cortiço muito rápido. Então é uma massa, né? É um personagem só, é uma denúncia, é um romance do proletariado de alguma maneira, e ainda mais ele deixa só essa coisa de manifesto que tinha no Cacau, só de querer mostrar como que é a vida desses trabalhadores, para ser efetivamente um manifesto de revolta. Aqui sim, essa visão, esse mostrar como é a vida deles, de como é o dia a dia deles, que na verdade são espaços muito curtos, é exatamente para forçar do que deve ser feito, né? Do que é como geral, né? Então o socialismo trata-se ali os personagens, né? Toda essa massa reprimida. E tem muita coisa aqui também de ação, né? De tomar ação, de greve, do que se deve fazer. Então ele passou, na minha opinião, né, de uma coisa simplesmente de demonstração, né, de mostrar um cenário para, olha, esse cenário agora então ele vai agir. Como que ele vai agir, por que ele vai agir, porque ele é oprimido. Mas de novo é um livro, é Jorge Amado, né? Eu acho que eu já falei aqui no canal que eu não compactuo com as ideias socialistas, as ideias comunistas, tanto quanto eu não compactuo com a extrema-direita, nem com a extrema-esquerda, nem com a extrema-direita, eu não compactuo com nenhum. Mas apesar disso, o Jorge Amado é foda pra escrever. Ele tem personagens muito interessantes, ele tem maneiras de escrever esses personagens muito interessantes. Os diálogos, as situações que ele coloca, é gostoso de ler, simplesmente gostoso de ler. Ele te prende em cada página. É uma coisa muito legal, ele vai tendo umas pequenas interdireções também, com cartazes, né? O Jorge Amado sempre faz isso, cartazes, matérias de jornal. E, a maneira como ele consegue, apesar de ter vários personagens, como ele consegue realmente transformar isso num personagem só, transformar o cortiço num personagem, é impressionante. Cara, pode ler, que é muito legal. Qualquer livro do Jorge Amado é muito legal e eu vou adorar fazer resenha desse aqui também. O próximo foi um livro que eu tirei no meu jarro de dívidas literárias, que foi do Gabriel Garcia Marques. Não estou falando do Gael Garcia Marques dessa vez. Memórias de Minhas Putas Tristes. O Memórias, então, acho que todo mundo deve conhecer mais ou menos, né? Ele é um dos livros mais conhecidos dele, eu acho. Conta a história desse senhor que está fazendo 90 anos de idade, e no aniversário dele ele quer se dar uma jovem virgem de presente de aniversário, né? Ele fala muito conta sobre a vida dele no começo do livro, né? Como foi uma vida meio leviana, não se casou, ele só pagava pelo sexo que ele fazia, né? Ele não se envolvia emocionalmente.
Ele não tinha uma vida presa a nada. E ele vai escrever então sobre como que ele vai transformar, como que a vida dele vai dar uma... Depois dele tentar se dar esse presente de aniversário, como que a vida dele vai começar a se transformar nesse sentido. Como que ele vai começar a ganhar mais significado na vida dele, como que ele vai... Em que ponto que ele vai se relacionar com essa jovem, e como que vai ser esse relacionamento. É uma coisa interessante, né? Na verdade, a gente só conhece ele, na verdade, né? Durante o livro. E é um pouco também sobre o cotidiano da vida dele, né? Como que ele vai levando essa vida simples. Ele faz desenhos no jornal todo domingo, uma coisa assim. Então, sabe, uma vez por semana ele tem que escrever um texto pro jornal. É uma vida meio chata, né, que ele vai levando. Como que sabe, ele vai conhecer essa menina, então ele vai ter uma realização, né? De como que era a vida dele antes e como que vai se transformar, no que pode se transformar na vida dele agora. Fala sobre a velhice, fala sobre como que isso é uma coisa mais um estado de espírito. É um livro agradável de ler. Ele não me apaixonei pelo livro, não morri de amores. Ele não tem todo aquele conteúdo do Olhos de Cão Azul, por exemplo, que é um conteúdo de fantasia mágica, né? Esqueci a expressão agora. Que eu gostei muito mais do Olhos de Cão Azul do que eu gostei desse. Mas ele não deixa de ser uma boa maneira de ver como o Garcia Marques ele escreve bem. Ele escreve bem, ele leva a história legal, ele é conciso, ele não precisa de muitas páginas para falar o que ele está querendo. É uma leitura que eu recomendo também se você ainda não fez. Tem algumas pessoas que têm um vídeo mais profundo sobre ele, eu vou dar uma procurada e antes de fazer o meu, ele também vai ganhar um vídeo só sobre ele. E depois eu falo um pouco mais então. O último livro que eu terminei de ler então, que eu comprei na promoção, né, da Alfaguara. Essa que teve o livro da Alfaguara estavam todos, acho que metade do preço, coisa assim. E resolvi comprar esse livro aqui que eu estava afim há muito tempo de ler, que é Balzac e a Costureirinha Chinesa. Eu tinha vontade de ler esse livro, porque no colegial, uma professora minha de geografia, ela indicou o filme, a adaptação cinematográfica que foi feita. Na verdade, nem é muito pela história do livro em si que ela pediu pra gente ver, é mais porque tinha uma coisa a ver com a geografia ali, que no filme tem uma relação com uma represa e que não aparece aqui. Mas então, o Balzac e a Costureirinha Chinesa vai falar sobre dois jovens chineses que são mandados para o campo na época da Revolução Cultural Chinesa para serem reeducados. Eles vão sofrer a reeducação do campo, eles vão deixar de ser burgueses, vão aprender a deixar de ser burgueses, né? Vão aprender a ser do proletariado, indo aprender a trabalhar no campo, aprender a pegar no pesado, aprender a ser pobre, né, digamos assim. É um livro muito bem desenvolvido em cima disso, o escritor ele viveu isso, então é uma denúncia muito séria, uma denúncia muito legal e cheia de detalhes que eu não conhecia sobre essa época da Revolução Cultural Chinesa, do Mao Tse Tung. E eles vão chegar nesse campo, sabe, desacostumados a isso, sem querer fazer aquelas tarefas. Eles são muito educados, né? Eles têm uma educação de base, porque a família deles era meio que ocidentalizada, né? Eles não tinham limites quanto a isso, né? Então um deles é músico, ele conhece música clássica, ele é violinista. Tem uma cena que é perfeita aqui logo no começo do livro, que eu acho até que não é muito problema falar, não é bem um spoiler, né? O que acontece é que eles têm que apresentar as coisas deles, né, a bagagem deles pro chefe da aldeia ver o que tem dentro e descartar o que não é chinês, né, o que na verdade é considerado burguês, que é considerado reacionário. Ou eles vão encontrar o violino do personagem, né, e para não jogar o violino fora, para manter o violino fora, o amigo dele tem a ideia de falar, não, ele é músico, ele consegue tocar, ele vai tocar uma sonata de Mozart para vocês. E o personagem do chefe da aldeia, ele vê isso como uma coisa reacionária, né, como assim, música estrangeira, né. Então, o que esse amigo dele tem a saída
pra deixar passar, é inteligentíssimo, é excelente. Eu não vou nem contar pra quem quiser ler. Mas ele tem uma saída disso, fazendo um vínculo com a Revolução Cultural excelente. Aí o que vai acontecer? Esses dois personagens eles vão conhecer uma costureira. Ela é filha do alfaiate ali da montanha onde eles estão vivendo. Esse alfaiate que é muito respeitado. E é uma jovem muito bonita, só que é muito camponesa, né? Muito presa às raízes dela. Tem um determinado colega deles também que está fazendo a reeducação cultural na mesma montanha, numa aldeia diferente, que ele era filho de poetas, então ele tem uma mala cheia de livros. Ele conseguiu surrupiar para dentro da aldeia dele essa mala com vários livros de Balzac, vários livros de Proust e várias outras obras da literatura internacional. Bem, de uma maneira eles conseguem pegar um desses livros, o de Balzac, que eu já esqueci agora qual é o livro. Eles vão ler o livro é a primeira vez que eles leram e vão ficar muito impressionados com isso. E eles vão apresentar esse livro também para a costureirinha e ela vai começando a gostar disso também, ela vai começando a se desenvolver a partir disso. Ele vai traçando esse tipo de contraponto, né? Ele vai mostrando essa revolução cultural, nessa reeducação cultural que eles vão sofrendo e de como é que o regime comunista do mal fazer isso, o regime totalitário dele, e como que é essa revolução cultural que eles vão sofrer dentro de si a partir da liberdade de poder ler um livro, a partir de conhecer essa outra visão da vida, conhecer esse outro personagem, essa outra maneira de se viver. E ele vai desenvolvendo isso muito bem, ele vai desenvolvendo os personagens, eles vão tendo, assim que eles vão lendo e vão lendo mais, eles vão tendo desejos diferentes, eles vão querendo fazer as coisas diferentes, eles vão ver o mundo de uma maneira diferente. É um romance que você aproveita muito de se ler, ele tem muito dessa coisa de crítica, né, desse tipo de sistema, de como acontece, vai relatar um pouco da pobreza de que vivia a China nessa época, e realmente da transformação e do amor pela literatura que ela pode fazer com a gente. Como uma coisa tão simples como um livro pode te abrir os olhos, né? A arte, na verdade, pode te abrir os olhos. É uma coisa muito bacana, né? A arte te faz ver e pensar de uma maneira diferente. Daí você escolhe realmente como que você quer viver a vida. Então, Balzac, a costureirinha chinesa, também vai ter um vídeo só pra ela. E eu vou aprofundar um pouquinho mais do que eu quero falar. Bem, esses foram os livros lidos nesses 2 meses que eu não fiz vídeo. Eu comecei agora também, porque me deu muita vontade de ler O Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Faz muito tempo que eu estou namorando esse livro, então resolvi ler. E eu comecei a ler o Comandante de Marte, né, também junto. Eu comecei a ler ele, só que eu queria... sei lá, deu vontade de ler uma coisa um pouquinho mais talvez pesada. E eu peguei agora para começar a ler esse aqui. Tô só na página 22, então nem dá para falar muito. O Daniel Galera parece que escreveu muito bem, muito legal, mas ainda tem que desenvolver mais isso. Se vocês tiverem curiosidade de algum desses livros e quiserem falar comigo, ou se vocês já leram, me digam nos comentários, por favor, o que vocês acharam. E eu vou querer saber. E a gente fica até a próxima então. Se você curtiu o vídeo, lembre de clicar em curtir ou colocar nos seus favoritos, compartilhar. Tem a página do Facebook que vocês podem visitar. De vez em quando eu vou colocando umas coisinhas a mais sobre os livros que eu estou lendo. E se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E a gente fica até a próxima então. Falou!